Meu áudio tá legal, pessoal? Como é que tá meu áudio aí? Vamos ver, né? O dele tem que tá bom também. Deixa eu ver com ele aqui, só um minutinho. Vai agora. Daqui a pouco ele pede pra entrar. Enviou uma solicitação. Vamos ver. Boa noite. Tá, agora tá legal. Agora tá legal? Nada O melhor pessoal do que tá uma entrando rede agora. social. O pessoal tá Você entrando de consegue, novo aí. você consegue me ouvir bem? Tô te escutando legal. Ah, legal. Então tá bom. Marcelo, então, o pessoal tá escutando certinho, Lázaro. Ô Marcelo, vamos fazer o seguinte, vamos continuar a live misturando as duas perguntas, pro pessoal que não viu, que ficou muito ruim, né? E Isso. as duas primeiras perguntas, né? A primeira seria qual o grande desafio a exportar e o segundo, como escolher o tipo de arquivo a ser enviado. A gente pode responder Certo. essas duas já. Veja, eu gosto das suas perguntas porque elas fazem muito sentido para mim, porque quando você escolhe exportar um arquivo para um fornecedor, você está optando por não mandar um arquivo aberto para o seu fornecedor. Um arquivo aberto tem uma série de desvantagens. Normalmente, ele é um arquivo pesado, ele é um arquivo que pode faltar fonte, é um arquivo que pode faltar imagem, né? É um arquivo que pode correr o texto. Então, pode ter uma série de problemas você mandar um arquivo aberto, né? Então, quando a gente fala em desafio para exportar, é justamente você mandar um conteúdo fiel do que você tem de trabalho no seu computador para o computador do seu fornecedor, para que ele possa trabalhar. E aí, quando a gente exporta, o tipo de arquivo a ser exportado, eu diria que, primeiramente, a gente deveria definir qual é o formato, qual é o conteúdo que nós temos nesses arquivos. Então, esses arquivos, se eles contiverem só imagem, a gente pode escolher entre dois tipos de arquivos que a gente vai falar hoje, né? Se a gente tiver apenas vetores, a gente vai escolher um outro formato de arquivo, que também pode ser o mesmo caso a gente tenha vetor e imagem juntos. Quer dizer, a gente vai ter uma série de vantagens trabalhando com dados mistos. Certo. Outra pergunta que nós temos aqui é o seguinte: como mandamos imagens, que tipos de arquivos podemos imaginar? Veja, quando a gente fala em imagem, principalmente em comunicação visual, em transmissão de dados via internet, o primeiro que nos vem à cabeça é o JPEG. Então, o JPEG ele ganhou muita popularidade no mercado depois que o TIFF é um formato mais antigo, é um formato que tem compressão sem perda de dados, só que é um formato que é muito mais pesado, é um arquivo muito maior para se mandar. O JPEG, por sua vez, é um formato de arquivo que tem um sistema de compressão de dados muito eficiente. E aonde ele joga dados fora é justamente onde o nosso olho menos percebe as diferenças de cor. Então, quando a gente escolhe entre formatos de arquivos, para imagens, normalmente a gente teria essas duas opções. Eu, hoje, para fazer todo esse tipo de trabalho, eu acabo utilizando sempre o JPEG.
Mas o JPEG, o arquivo, na verdade, ele faz uma compressão, é isso? Exato. Ele fica bem menor que o TIFF. E aí, para ele fazer essa compressão, ele perde dados, é isso, né? Exatamente. O TIFF, então, seria o mais indicado para a imagem? Não existe o mais indicado? O que você indicaria desses dois? Eu indicaria o JPEG, e sempre que eu vou trabalhar, eu uso o TIFF nos meus testforms, quando eu não quero que as imagens tenham nenhuma alteração. Então, eu utilizo o TIFF. Sempre que a gente vai mandar trabalhos, a gente pode utilizar o JPEG, mas daí a gente utiliza o JPEG com a qualidade máxima e com a menor compressão possível. Mesmo nessa situação onde você tem a qualidade máxima e a compressão mínima, a redução do tamanho de arquivo em relação ao TIFF já é muito grande. Já justifica utilizar, e você vai ter uma perda de dados tão insignificante que você não vai conseguir perceber nenhuma variação. Mas, no caso, quando você... na verdade, o tamanho, ele diminui, e aí depois, quando você abre, ele volta, ele tem a descompressão. Ele não fica, ele vai ficar do mesmo tamanho, ou ele fica realmente menor que o TIFF? Ele fica realmente menor do que o TIFF. Né? Ele vai perde os dados. É que, na verdade, o algoritmo de compressão do JPEG, ele é muito mais eficiente do que o algoritmo de compressão do TIFF. O algoritmo de compressão do TIFF, ele é muito antigo, e o JPEG ele é muito mais novo. Então, por exemplo, quando você faz a exportação de JPEG em qualidade máxima, dependendo do programa que você utilize, ele inclusive não joga dados fora. Ele mantém os mesmos dados. E a gente vai ver aí para frente que a gente pode escolher a forma de reamostragem do JPEG, em que a gente consegue ter uma máxima qualidade. Se a gente optar por outras, a gente vai acabar tendo uma perda de qualidade, talvez você comece a ver alguma situação. Mas o JPEG é completamente seguro para mandar. Tranquilo. Tá, então vamos seguir aqui. Falando de vetores, quais arquivos podemos usar? Quais tipos de arquivos podemos usar? Olha, hoje em dia, quando a gente vai mandar para RIP e a gente vai mandar vetor, eu diria que não tem ninguém melhor do que o PDF. Então, o PDF hoje é uma solução extremamente madura, ela está muito bem acertada ao ambiente gráfico. Uma das grandes dificuldades do JPEG, do PDF, é de que ele pode conter tudo. Dentro de um PDF, você pode colocar uma planilha de Excel, você pode colocar um vídeo, você pode colocar um áudio, você pode colocar uma série de elementos que são externos ou não fazem sentido numa impressão. Então, quando a gente tem aqueles modelos de JPEG, de PDFX, PDFX1A, PDFX3, X4, e agora nós vamos ter o PDFX5, a ideia é justamente você reduzir ou limitar o que você tem no arquivo PDF para que o seu RIP possa interpretar de maneira correta. Entendi. Tá, então, na verdade, tipo assim, o ideal hoje é o JPEG ou o PDF? É o PDF, pelo que tu falou, para os RIPs. Veja, se você só for mandar uma imagem, né, você pode mandar em JPEG. Né? Se você for mandar uma imagem com mais um texto, um título que seja, a sua logo embaixo, escrito o teu site, o logo do Facebook, do Instagram e de outras redes sociais, por exemplo, manda isso em vetor pelo PDF. Porque daí
As imagens, quando a gente for olhar aqui as telas de exportação do CorelDRAW, a gente vai ver que a gente pode escolher como é que as imagens vão ser comprimidas dentro do PDF. E aí a gente pode escolher essa formatação. Então, se a gente trabalha com imagem em vetor, tudo que for serrilhar, né, que são os vetores, são os textos, o ideal é que você mande isso em vetor e dentro de um PDF. Certo. Outra coisa, RGB ou CMYK? Ah! A pergunta que não quer calar. Eu vou te dizer que semana que vem a gente vai ter um curso de como controlar a cor dentro do fluxo digital. Né? Eu nem perguntei para você se podia falar do curso, mas já que Pode você falar. falou em RGB e CMYK, esse curso a gente vai falar justamente em como controlar a cor dentro do fluxo e que método, que modo de cores escolher. Isso é uma parte específica lá do curso. E a gente vai ver, eu quero quebrar alguns paradigmas, porque eu te diria RGB e CMYK. Elementos gráficos em que você precisa de registro, ou às vezes um preto que você queira controlar, é melhor que você mande em CMYK. As imagens, eu te diria para mandar em RGB. Certo. Eu notei algumas texturas no CorelDRAW. Uma vez eu utilizei uma de madeira e eu só consegui ter um resultado exportando RGB, de visualização da textura. Exportando ela RGB. Não na hora da conversão, ela fechava ali naquela conversão que eles têm automática ali, né? Eu tenho aqui duas perguntas aqui, ó. Eficiência gráfica. Qual a versão do PDF você indica? Eu voltei aqui as perguntas, eu estou vendo aqui. A gente vai falar dessas versões daqui a pouquinho, né? Certo. Então, eu tenho algumas telas que eu capturei aqui Mostra do aí. CorelDRAW para a gente poder falar justamente sobre essas opções. Então, vamos lá. Então, deixa eu trocar minha câmera aqui. E essa daqui é uma opção que você tem. Quando você exporta em JPEG, essa é a primeira parte de opções que você tem para fazer a exportação. Então, primeiramente, Certo. lá em cima, o modo de cor que você vai exportar. Como é uma imagem, ele só vai aceitar RGB ou CMYK, ou ainda tons de cinza, né? Mas veja, ele não te permite mesclar modos de cores. Uma imagem só permite CMYK ou RGB. Então, aí já é uma primeira limitação quando você manda só imagem, né? A qualidade ali embaixo era justamente o que a gente estava falando, né? É justamente a questão de você compactar. Então, sempre que você coloca ali essa opção de personalizado, e você coloca em 100%, você está utilizando a máxima qualidade. Quer dizer, o mínimo de perda possível. E embaixo era aquilo que eu estava te falando, Luiz, que é justamente o subsample. Né? Em português, eles colocaram ali como subformatar. Então, existe um padrão 422 e o opcional 444. O opcional 444, na verdade, ele vai te dar um tamanho de arquivo maior, só que ele vai fazer, na verdade, com que o seu JPEG jogue menos cores fora. Então, você vai ter mais resultado concreto com o JPEG utilizando esse opcional 444, ao invés do 422. Ah, entendi. Então ali a qualidade nós trabalhamos dentro do mais alto, né? No caso o Exato. JPEG, subformatar Exatamente. 444. Perfeito. Certo, entendi. Daí, você pode seguir. Posso? Então, tá bom.
Aí nós temos aqui as opções avançadas do JPEG. Quer dizer, nessas opções avançadas, a gente tem ali suavização de serrilhado. Isso é sempre interessante a gente colocar, para a gente não ficar com aqueles cortes muito duros. Certo. E as configurações de cores, a gente vai utilizar as configurações de cores do documento ou ainda da prova de cores. Se você estiver trabalhando com uma simulação de cores, você pode utilizar essa configuração de prova de cores para exportar o JPEG, e aí o CorelDRAW vai fazer a conversão de cores diretamente na hora de converter, de converter todo aquele teu conteúdo na imagem JPEG que está sendo exportada. Veja que tenho ali também incorporar o perfil de cores. Cara, eu falo em incorporar perfil de cores há 10 anos, eu acho. Sempre, 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 sempre. E se alguém ainda não entendeu, sempre incorpore o perfil de cores. Certo. Não existe mundo com cor certa se você não incorporar o seu perfil de cores. Tá? Então, quando a gente exporta em JPEG, é extremamente importante configurar desta maneira. Essas são as opções para exportar de JPEG a partir do CorelDRAW. E é assim que eu faço a exportação. Tá, então seria ali o CMYK, o RGB, a qualidade a mais alta, subformatar sempre opcional 444, suavização do serrilhado, no Exato. caso, e incorporar o perfil de cores. Sempre. Usar configurações de cor do documento e sempre incorporar o perfil de cores. Exatamente. Certo. E ali a pessoa escolhe as opções ali de tamanho e resolução, né? Tamanho, resolução. Eu diria que isso não está relacionado à cor. Né? Então, se você quer mandar o teu perfil em 72 dpi, ou se quer mandar o teu perfil, o teu arquivo em 72 dpi ou 300 dpi, é muito mais uma questão relacionada à distância que você vai enxergar esse arquivo, né? Se você está fazendo uma prova de cor ou um banner que vai ficar na entrada de um auditório, você tem que usar resoluções mais altas para você exportar. Né? Se isso vai trabalhar como se fosse um outdoor, uma pena num prédio, você pode utilizar resoluções mais baixas. Deixa eu te fazer uma pergunta, o Marcelo. Eu escutei já no mercado que muita gente sabe que entende de cor é o teu RIP. Quem sabe como transformar o teu arquivo da maneira que tu quer é o teu RIP. Ele que tem essas informações quando tu faz o teu perfil, né? Exatamente. Isso é verdade? Sim, isso é verdade. Porque, na prática, o que nós temos o RIP, ele pode fazer justamente a conversão no momento final da impressão. Então, o teu RIP, normalmente, ele vai ter as informações, o perfil da sua mídia, e esse perfil, ele justamente vai te trazer o máximo possível que a sua mídia pode trazer de cor. Ele vai conhecer exatamente como imprimir na sua mídia. Então, é muito importante que a gente utilize a mídia, a configuração do nosso RIP a nosso favor, que é justamente essa ideia, a gente poder trabalhar de uma maneira a explorar o máximo da mídia. E isso é uma das coisas que a gente vai discutir no curso semana que vem. Quer dizer, como é que eu vou mandar o meu arquivo, que formato de cores eu vou mandar? RGB, CMYK, eu vou mandar como isso para o meu fornecedor. Eu vou mostrar, inclusive, que tem determinadas situações em que você vai fazer uma conversão, por exemplo, para CMYK, e você vai estragar o seu trabalho. Você vai piorar os seus resultados convertendo para CMYK, porque
o pessoal diz assim, não, a impressora imprime em CMYK. Mas, na verdade, na hora que você imprime em CMYK, você reduz o espaço de cores. Eu vi que teve um comentário um pouco atrás aí de que o RGB é um gama de cores muito amplo. E isso é verdade, né? E aí a gente vai entender melhor isso, como é que funciona dentro de todo o processo de impressão. Certo. Legal. Tem mais uma aqui que é versões de RIP no mercado. Certo. Quando a gente trabalha com versões de RIP no mercado, pense o seguinte, eu te diria assim, a gente vai começar a mandar um perfil, um arquivo em PDF, né? Eu vi alguma pergunta ali, algum comentário sobre a gente ter sombras no PDF que elas ficam marcadas, por exemplo. Então, quando você está mandando um PDF, você, na verdade, você está mandando todo um arcabouço de ferramentas que você tem no teu programa, no CorelDRAW, diretamente para o RIP. Então, você está mandando lentes, você está mandando transparências, você está mandando uma série de questões ali relacionadas ao RIP, né? E ao formato PDF e a opções que nós temos hoje em dia. Então, uma das coisas que o pessoal normalmente diz assim, e eu já estive em cliente em que eu vi isso acontecer, e aí eu chamei a atenção do designer e eu perguntei o porquê que ele fazia isso. Ele dizia assim, não, é que o nosso RIP é uma versão antiga e ele não rasteriza corretamente o PDF. Né? Então, para a gente poder tirar proveito de todas as ferramentas, a gente acaba tendo que ter um RIP atualizado. E eu vou ser muito sincero contigo hoje, Luiz, que eu te diria que com as soluções que nós temos no mercado, a gente tem soluções, por exemplo, como o Flexi, ele tem, e a gente trabalha bastante com o Flexi, e a gente faz, esse cliente, por exemplo, que eu estava comentando, nós atualizamos a versão do Flexi dele, e aí eles passaram a ter todos os recursos para poder rasterizar corretamente o PDF, sem ter que ficar rasterizando o arquivo, gerando um arquivo, daí eles geravam o arquivo em TIFF para poder mandar imprimir. Né? O que é tempo de operador sendo usado, é espaço em disco, né? É mais trabalho dentro da sua empresa. E hoje a gente tem esses softwares, se você quiser comprar assinatura, você compra assinatura, digital, mas tem software hoje que está custando 150, 200 reais por mês. Quer dizer, para você ter todas as ferramentas, né? Eu tirar o máximo da tua impressora, né? Vai tirar o máximo. Veja, se você consegue tirar o máximo da sua impressora, você entrega para o seu cliente em menor tempo, você erra menos, quer dizer, você tira esse investimento muito rapidamente, porque você evita erros, você evita perder mídia, você evita perder tinta, né? Evita perder tempo, né? Então, o cliente te manda o arquivo, você rasteriza, ele já imprime. Então, eu não vejo mais motivo hoje para a gente trabalhar com software pirata, por exemplo, né? Ou software desatualizado, sabe? Então, a gente precisa tirar proveito dessas ferramentas efetivamente para dar mais produtividade, errar menos e ganhar mais dinheiro. Ô, Marcelo, eu vi uma vez, tá, um cara dentro do CorelDRAW, o que ele fazia, né? Ele tinha um arquivo dele fechado, né? Bonitinho, fazia uma cópia para o lado e transformava essa cópia em imagem e verificava na tela do CorelDRAW se ela estava igual, se estava com algum problema ou se perdia, para não ter aquela surpresa, né, na hora de, depois que ripar, na hora que estiver importando, vendo se ela está ou não com algum defeito, seja lá o que for, que teve no Corel. Você recomendaria esse tipo de trabalho, esse tipo de coisa, ou tu consegue hoje, na hora que exporta JPEG, ela vai seguir
realmente essa exportação, tu não precisa fazer essa conferência, digamos assim. Aham. Veja, eu estou vendo que o pessoal aqui está perguntando algumas Tem várias coisas. perguntas aí. Isso, e aí você vai controlando essas perguntas? É? Veja, pessoal, se Não, alguém depois podemos ver quiser aqui, tem mandar várias pergunta aqui. também no privado, podem mandar e a gente vai respondendo, tá? Certo. Então, na prática, eu te diria o seguinte: nós temos aí a Corel trabalhando em uma linha e temos a Adobe trabalhando em outra linha. Em muitas áreas, elas são concorrentes diretas. O PDF é um formato de arquivo criado pela Adobe e que ganhou o mundo inteiro. O PDF hoje ele é usado, inclusive, como arquivo de segurança para governos, né? Eles têm criptografia, eles têm uma série de coisas. Então, o PDF hoje é uma realidade. A Adobe fez um belo trabalho, né, em construir esse formato de arquivo. E a Corel, como concorrente, ela trabalha com opções alternativas. Então, por exemplo, as lentes do Corel, as transparências do Corel, elas são processadas diferentemente pelos RIPs do que o que vem da Adobe. Então, às vezes, nós temos algumas diferenças, sim, com relação ao Corel. E quando você tem essas questões de você fazer aplicações de lentes, o ideal é que você pegue naquela imagem, aonde você está gerando aquela lente, aí sim, você rasteriza aquele efeito com uma resolução maior e manda junto no arquivo. Essa é a maneira mais segura de você garantir que o seu resultado final vai sair com a aplicação de lentes e aplicação de transparências da maneira como o Corel trabalha. Entendi. Tu quer ver algumas perguntas ali ou não? Tá, vamos ver aqui. Me perguntaram aqui, tenho amigos que sempre exportam em RGB. Veja, ótimo, exportar em RGB é bacana, mas lembra o que eu falei? Sempre incorpora o perfil CC, né? Então, se você vai exportar em RGB, sim, é ótimo. Só que também nós temos diversos sabores de RGB. Temos sRGB, temos Adobe RGB, temos Profoto, temos agora o P3. O P3 é um formato que está entrando nas telas, que eu tenho chamado. Então, as telas, sejam de celulares, televisores, estão tendo uma gama de cores maior. Vocês conseguem ver nas televisões que estão nas lojas. Então, nós temos vários formatos, vários perfis de cores em RGB. Então, é preciso saber qual é o RGB que você vai exportar, qual é o que vai te dar melhores resultados. Tá? Hoje temos uma maneira de identificar as cores de saída. As cores de saída. As cores de saída são justamente o perfil ICC que você está colocando lá. Quando você tem o seu monitor calibrado e você diz para o CorelDRAW mostrar as provas de cores na sua tela, ele aplica a visualização daquelas cores na sua tela. Então, você ter um monitor calibrado ajuda que você tenha uma referência do que vai sair. Mas não tenham dúvida de que hoje nós temos uma variação de saída na impressão digital fenomenal. Hoje você vai pegar um arquivo e você vai mandar imprimir em UV, numa placa de PVC, ou num vidro, ou sobre madeira, ou ainda, se a gente for um pouco mais convencional, você vai imprimir numa lona, num adesivo, né? Ou num backlight, e você também pode imprimir em tecido. Eu estava falando agora com um fornecedor parceiro, e ele estava dizendo assim, olha, a gente vai mostrar na Expo Print impressão direta no algodão. Quer dizer,
a gama de cores que você tem, né, de resultados de saída, são gigantes. E uma das coisas que eu quero discutir nesse curso é justamente a questão de expectativa, da nossa precisão ou de uma aparência comum. Porque você vai mandar um vermelho num canvas, nunca ele vai sair um vermelho igual ao vermelho de um adesivo brilho. Então você tem que entender que as aproximações são necessárias por limitações desses substratos. Não é uma questão do hippie, não é o hippie vai fazer um trabalho melhor, sim, os hippies mais novos, os hippies mais eficientes, né? Eu tenho um caso de hippies aqui, por exemplo, estou em São Paulo agora, e hoje mesmo eu estava falando de 2 hippies diferentes. Um hippie que acompanha a máquina, que é totalmente básico, e a gente colocou outro hippie na máquina para trabalhar. Esse outro hippie funciona com muito mais resultados. O cliente optou por utilizar outro hippie, né? E ele viu que as vantagens são muito maiores do que ele tinha com aquele hippie básico. Vamos ver o que nós temos aqui. Eu estava olhando imprimir aqui. uma folha com a gama de cores, ver o resultado e aí saberá como sair a cor real da sua impressora, né? Eu tenho testes forms, por exemplo. Os meus testes forms, normalmente, eles têm arquivos com perfis ICCs diferentes, justamente para mostrar esses resultados diferentes, né? Então, basta você mudar o ICC e você vai ter resultados bastante diferentes nos arquivos. Isso é real, né? Então, a solução para não ter problema com sombras e lentes é ripar sempre em RGB. Veja, isso já ajuda bastante. Entendi. Tá? Porque a conversão de cores é feita no momento final, de acordo com o que você tem de resultado na sua impressão. Recomendo algum hippie que consiga tocar a Roland XC540 e 640 em máquina, né? Veja, nós fizemos já trabalhos com hippies em que a gente consegue, inclusive, igualar resultados entre máquinas. Então, se você tem essas máquinas diferentes, muitas vezes o que o cliente procura, inclusive, é fazer com que você tenha resultados extremamente próximos entre os dois, entre 2 ou 3 máquinas, para que você possa dividir produção. Porque às vezes você tem que tirar... Oi. Deixa eu te fazer, estou tocando nessa parte aí, às vezes tu tem 2 ou 3 máquinas, certo? Às vezes uma determinada tinta, ela abre um leque maior, a outra máquina tem um outro leque, a outra mais tem outro leque. Você consegue desligar isso, digamos, rodar nesses 3 equipamentos para desligar, no caso, dentro de uma campanha, tu fazer com que essa aqui diminua e elas trabalhem iguais? Ou que essa diminua, que essa diminua? Eu tive um caso agora, 3 meses atrás, de um cliente que trabalha com sublimação e que ele tinha 2 Mimacs. Uma Mimac com vermelho, OGV, laranja, verde e violeta, e tinha uma outra apenas com 4 cores. Mesmo o CMYK das 2 máquinas eram diferentes. A melhor solução que nós tivemos foi a máquina que tinha OGV, laranja, verde e violeta, para usar gama ampla. A gente criou uma configuração para ele tirar o máximo da máquina, né? Então, é assim, ele faz material de ciclismo. Então, ele disse assim, cara, o cliente que paga a mais para ter cores mais vivas, eu vou utilizar essa configuração, vou tirar o máximo do equipamento. Agora, quando eu quero igualar as 2 máquinas, a gente teve que desligar o OGV, né, e calibrar as 2 apenas como CMYK. E aí a gente chegou a igualar muito próximo o resultado das máquinas, para poder dividir justamente produção. Até porque eles iam ter já na sequência um trabalho que ia rodar 1 semana. Então eles precisavam dividir nas 2 máquinas, porque senão eles não cumpriam o prazo com o cliente.
Então, o objetivo de você Entendi. dividir a produção é justamente você conseguir atender clientes que você não atenderia normalmente, porque se o cliente chega e diz, eu preciso de um volume tal, você diz, eu levo 15 dias para produzir, eu preciso em uma semana. Daí você tem duas Maravilha. máquinas e não consegue fazer? Né? Ó, tem umas outras perguntas ali também. Deixa eu, antes que a gente acabe aqui, eu tenho umas Certo. opções aqui para a gente fazer a exportação em PDF. A gente estava falando em como exportar, a gente falou em exportar em JPEG. A JPEG, gente não falou em Eu como estava até com o exportar em PDF aberto PDF. aqui. Eu estava Né? até com o PDF aberto aqui no Corel para te Você perguntar ia me também. lembrar agora que eu sei. Tá abertaço aqui, ó. Exato. Então, quando você vai fazer a exportação em PDF, e aí teve pergunta lá atrás que falava sobre as opções do PDF, veja que quando você exporta em PDF, ali embaixo você tem opções do documento, a distribuição do documento. Então, você tem opções como arquivamento, CMYK, arquivamento, RGB, né? E lá embaixo tem PDF X1, PDF X3 e PDF pré-impressão. Então, dependendo de cada um deles que você escolha, você vai ter diferentes opções. Então, por exemplo, o PDF X1A é o primeiro PDF padronizado que nós tivemos. Então, ele só vai aceitar dados em CMYK. Então, eu tenho imagens em RGB. Ele vai converter em CMYK para poder gerar o PDF X1A. O PDF X3 já é um PDF que permite colocar a informação de RGB, CMYK e perfis e CCs. Ou seja, se eu estou te dizendo, para sempre incorporar os perfis e CCs, vamos usar um PDF X3, pelo menos, e não um PDF X1A. Tá? Maravilha. Quando a gente está falando na aba de cor, veja, quando eu uso um PDF X3 ou um PDF X4, né, eu já tenho a opção ali de saída de cores. Nativo, RGB, CMYK e tons de cinza. Então, na prática, o que acontece? O meu test form, por exemplo, eu quero fazer um teste. Eu tenho uma imagem em RGB e tenho uma imagem em CMYK e quero imprimir no mesmo arquivo. Eu escolho como nativo. Então, o meu arquivo vai ser exportado respeitando em RGB e respeitando em CMYK. E o RIP, no final, na impressão, vai fazer a impressão correta usando os dados de cada um deles, os perfis de cada um deles. Tá, e ali embaixo, marcado, veja, incorporar perfis de cores. Está ligado? Perfil de cores. Sempre liga o perfil de cores. Sempre manda o perfil de cores junto. Legal. Legal? Ótimo, ótimo. Eu não sabia. Ótimo, olha aí, ó. Isso é muito bom. Quando a gente vai... A aba de documentos, para a gente, não faz muito sentido. Mas quando a gente fala em objetos, veja que a gente pode compactar em nenhuma compactação, né? Uma compactação LZW. LZW é o formato de compactação do próprio TIFF. É um formato de compactação sem perda, mas pouco eficiente. Aí nós temos a JPEG. Veja que a JPEG marcada, eu posso definir o nível de qualidade alto, ou seja, eu não vou ter perda de cores ou perda significativa. Tá? Posso ainda usar o ZIP ou o JPEG 2. O JPEG 2 é um formato que consegue compactar ainda mais que o JPEG. Só que o processo de perda de cores é muito maior e aí, para nós, ele acaba não atendendo. Tanto que é um formato que não ganhou mercado. Né? Ele existe já há muitos anos e o mercado não assumiu, não aceitou essas opções. Né? Daí, ali embaixo, a gente tem a reamostragem de bitmap para menor, né? Quer dizer, objetos coloridos, tons de cinza, monocromáticos. Então, você define ali a resolução que você achar melhor. Tá? E do lado direito, você tem
a opção de compactar texto em linha artística, né? Texto e fontes, né? Sempre a gente trabalha ali incorporando as fontes para a gente ter o resultado correto no PDF. Quando a gente fala em pré-impressão, a gente está falando em limite de sangramento, aí é sempre bom a gente colocar um limite de sangramento, né? E aí varia de situação para situação. E também quando a gente fala aí em vínculos em questões de pré-flight, aí ele diz aqui, ó, o teu arquivo tinha vínculos de imagem quebrados, ou seja, uma imagem que você importou e ela está com o link quebrado, né? Ele fala ali, páginas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, contém objetos que estão fora da página, né? Você tem camadas visíveis, mas que estão definidas como não imprimíveis, quer dizer, na hora que você vai exportar, essas camadas que não estão visíveis, elas não vão aparecer no arquivo PDF. Isso pode ser proposital seu, e isso é interessante. Eu mesmo eu gosto muito de trabalhar com camadas, ligando e desligando opções de camadas, para que a gente possa ganhar produtividade, né? Então,